você que começa a assistir o Falando Nisso. Agora sim, esse Falando Nisso está completo. Oiê! Não fala que eu descansei, tá, gente? Porque quando a gente fica em casa, a gente não descansa, Não, né? a gente parece que faz mais coisas, né? Eu acho também. Eu também. E quando eu paro de fazer alguma coisa, parece que eu me culpo de não fazer nada. Você gente, a gente outra. precisa fazer isso na nossa vida. A gente não consegue, mas é coisa que a gente vai inventando quando tá em casa. Mas enfim, estamos aqui hoje para falar até sobre esse assunto também, tá ligado? Aí, a gente vai falar com você, homem e mulher, mas também nossa amiga, que muitas vezes é mãe e se divide com o mercado de trabalho. Aí se culpa, ou às vezes por estar muito nesse lado e não estar muito presente aqui, ou vice-versa, né? Como que você, amiga, nossa amiga, pode ser plena em todas as áreas? Como atingir isso? Isso mesmo. O Falando Nisso também tem outros destaques. Vamos dar uma espiadinha? O Falando Nisso está no ar. Novos critérios para a cirurgia bariátrica. Na prática, a mudança amplia o leque de pacientes que poderiam ser submetidos antes à cirurgia. De acordo com o Conselho de Medicina, a resolução acompanha estudos recentes na área e também o que já é rotina aqui nos consultórios médicos, indicando uma relação cada vez mais estreita entre obesidade e graves problemas de saúde que têm afetado a população cada vez mais cedo. Hoje no estúdio vamos falar sobre desenvolvimento pessoal. Vamos ver também os destaques da internet e as notícias da nossa região direto da Band Vale FM. Terça-feira, dia 10 de junho, Falando Nisso começou. E a mensagem de hoje, gente, é simples e totalmente necessária. Seja no seu trabalho, na sua casa, com a família, muitas vezes isso acontece. A gente precisa aprender a não se comparar com ninguém em momento algum. O valor, né, de cada atitude está na maneira única que só você pode fazer e ser. Nossa, que lindo! É, né, amiga? Porque muitas vezes a gente se desvaloriza tanto, comparando com outras pessoas. E isso é tão ruim. A gente anda para trás quando faz isso. É porque cada um tem uma história, né? Aquela pessoa que você está se observando. Uma coisa é você se inspirar. Boa. Tá? A outra é se comparar e se menosprezar. Sabe como que você vai ver? Se você tem aquela pessoa que você admira e te faz bem, você está se inspirando. Isso. Se você admira aquela pessoa, mas te faz mal, traz para o seu coração desconforto, tem que mudar. Isso tá mesmo. Bom? Você é única, um presente, uma dádiva maravilhosa. E o nosso amigo também, viu? Você é bonitão, você é importante, tá? Olha só, nosso sorteio, @Falando Nisso Band. Tem que seguir nosso Instagram para participar, tá bom? São 3. Olha que mala linda da Sicredi, preta. Dá para todo mundo usar. Essa mala para você levar na sua viagem de avião. Não vai ficar tendo que mandar despachar ela. Dá para pôr lá em cima. A Sicredi quer dar para você essa mala. Tem também essa escova elétrica maravilhosa da Ortovip. Gente, essa escova é super cara, tá? Mais de R$1.200 da Oraljet. Você pode concorrer também pelo nosso Instagram. E um kit da Politec, com coisinhas para você e também para o seu bichinho de estimação. E aí, para você concorrer a esses 3 sorteios, e você pode, tá? Inclusive participar dos 3 ao mesmo tempo. Verdade. Aí aumenta a sua chance de ganhar aqui, né, com a gente no Falando Nisso. Então, para você saber o passo a passo, primeiro tem que entrar aí no nosso Insta, @Falando Nisso Band. O sorteio está marcado para o dia 27 de junho, tá? Aproveite que ainda tem bastante tempo para você participar. Todas as regras estão aí no nosso Insta, só que tem um detalhe. O prêmio da Polipet, quem for o sortudo, precisa vir aqui em São José, na TV Band Vale mesmo, para retirar o seu prêmio. Agora, para você que for o sortudo da escova elétrica da Oraljet, presentão da Ortovip, você precisa ir até a clínica em São José dos Campos, que fica na Avenida Rio Branco, até porque Doutor Sorriso vai dar uma aula para você usá-la da melhor maneira, tá bom? Porque é muita coisa, né, gente? E também essa mala da Sicredi, caso você ganhe, precisa vir aqui na Band para retirar, tá bom? Boa sorte para vocês, dia 27 de junho. Não pensa assim, vai demorar. Porque na verdade já participa agora. Não, e passa tão rápido o mês, né, gente? Perguntinha da enquete. Uma das maneiras que você participa com a gente, que é bem fácil, é respondendo hashtag sim, hashtag não, tudo juntinho, para essa pergunta que tem a ver com o nosso tema, tá bom? Pelo WhatsApp 12 997 167989. Você sente que precisa melhorar
em alguma área da sua vida? Eu responderia a hashtag sim, sendo bem sincero. Eu tenho essa consciência. Você também? Também. Aí você pode até mandar o que você quer, né? Claro, se você puder falar, ou também se quiser mandar anônimo, né? Não Pode. quero identificar. Sim, eu quero melhorar no meu relacionamento, quero melhorar no meu trabalho, quero melhorar na minha ansiedade. Explica pra gente o que você quer melhorar, desenvolver. O correto, né, gente, seria se nós tivéssemos todas as áreas da nossa vida em harmonia. Seria perfeito. Carreira, como o Lucas falou, família, as relações pessoais, os nossos projetos, né, os nossos planejamentos já em andamento para serem concretizados. É, na verdade, uma corrida, né, para equilibrar. Sabe aquele número do Cisco? Que o cara equilibra todos os pratos? Ele vai aqui e vai lá, e vai lá. Aqui, taraná. E parece que vai cair, né? É verdade. Não é? Muitas vezes? Faz. E o relacionamento? Nossa, deixa eu dar mais uma rodadinha. E às vezes o prato cai, né, gente? Às vezes pode E às cair. vezes ele quebra também. Como evitar isso, né? Como evitar também essa correria, essa dificuldade? Então a gente vai conhecer uma história de vida de uma profissional que pode até ajudar a buscar você em casa esse equilíbrio, tá bom? Nossa convidada vai te inspirar. É a Tabita Camacho, que trabalha com desenvolvimento humano, pessoal. Boa tarde, que bom ter você aqui com a gente, Boa tarde, Seja obrigada pelo convite. Que energia boa de vocês, né? que Muito legal. ânimo, estou muito feliz de estar aqui. É muito gostoso. Estar aqui com vocês, pessoal. Sim. Sabe por quê, Tabita? Porque a gente gosta de trazer conteúdos para ajudar quem está assistindo a gente em todas as áreas. E a questão do desenvolvimento pessoal, do desenvolvimento humano, gente, serve para qualquer área, né? Não é só falando só sobre a questão profissional, mas também o pessoal, né? Porque nós somos um todo. Você que está vendo não concorda? Então a gente vai conhecer um pouquinho a história da Tabita e eu queria que você contasse para a gente, né? O que te impulsionou a trabalhar e se especializar nessa área, Tabita? Foram as minhas próprias questões. Então, eu casei muito jovem, eu tinha 18 anos, minha primeira filha eu tive quando eu tinha 20. E eu percebi que várias coisas que eu ia fazer e que eu tentava fazer, mesmo que eu me sentisse preparada, eu não conseguia. Porque me faltavam informações, eu estava repetindo alguns padrões e eu mergulhei de cabeça. Eu sempre fui muito autodidata, na época eu fazia a faculdade de administração e eu percebi que eu precisava me desenvolver em outras coisas. Então foi quando eu comecei a estudar muito sobre desenvolvimento humano e depois as coisas foram acontecendo. Então também trabalhei com famílias, né, e mulheres na preparação para parto, na educação de filhos, eu fazia voluntariado no hospital de onde eu trabalhava, onde eu morava. E depois surgiu a oportunidade de vir para São José e aqui eu trabalhei na maior escola de análise corporal do Brasil. Depois eu lancei um projeto pessoal e depois também trabalhei na Aliança Divergente, onde eu fui mentora, sócia. Aliás, até a gente comentar sobre isso, porque você se destacou isso no país todo, mesmo nacionalmente, como das sócias da Aliança Divergente. Gente, a Aliança Divergente chegou a impactar mais de 120 mil pessoas em 60 países. Para quem ainda não conhece, né, eu também não te conheço, vamos entender o que é esse trabalho, o que você fazia exatamente lá. A gente trabalhava, aliás, ainda existe, né? Eu que estava ali antes como mentora. Então, tudo aquilo que tem a ver com as relações, tem a ver com a dependência emocional. Às vezes as pessoas, elas têm capacidade, elas conseguem fazer as coisas, mas elas não conseguem ter o resultado daquilo. Existe uma explicação, que é na falta de permissão delas, que tem a ver com as relações. Então, nós ali trabalhamos as relações a partir de protocolos, a partir do conhecimento que a pessoa adquire sobre as suas próprias relações, dependência emocional, medo, culpa que ela sente, e ela consegue desenvolver financeiramente, na saúde, nas relações. Isso é muito legal, né? Porque ao longo da carreira dela, a Tabita, ela desenvolveu uma metodologia própria, com base nas suas experiências, para ajudar também as mulheres. Eu queria que você falasse como é essa metodologia, e tem um nome muito bonito, né, Tabita? É a Academia de Damas. Nesse tempo que eu fiquei, né, fiz um projeto solo, o que aconteceu? Quando eu saí ali do Corpo Explica, as pessoas me procuravam muito no Instagram, e as mulheres, elas dividiam ali comigo as suas dores, as suas dificuldades, e eu passei uns 4 meses ouvindo elas. E ficou claro que elas tinham dificuldade em ser mulher. O que é ser mulher? Como eu sou dona de casa, como eu sou profissional, como eu equilibro tudo isso?
E como eu já tinha ali quase 20 anos, né, de experiência em família, eu decupei tudo que eu tinha na minha cabeça e fiz um método para que elas pudessem pensar estrategicamente, para que elas pudessem aumentar o valor próprio, que elas têm a percepção de si, sair dessa culpa que tem maternidade e carreira, Nossa, como é que tem eu faço, é o momento, não é o momento, porque eu Uhum. passei por todas as etapas. Eu me dediquei à família por muitos anos, me dediquei ao trabalho por um tempo, mas nunca deixando a família, e depois decidi também, mais uma vez, me dedicar à família. Então, eu tinha um background, né, um conhecimento técnico e prático de tudo aquilo que eu estava ensinando para elas. Muito legal, né, gente? Tanto que você em casa, nossa amiga que deseja se inspirar através do dia a dia da Tabita, pode segui-la no Instagram, porque ela vai compartilhar mais ainda sobre esse trabalho tão bonito que ela tem. Vou espelhar para vocês, que é o Tabita... Ah, depois a gente vai colocar para vocês na tela. Perfeito. Tabita Camacho, já está escrito aqui. Já eu espelho para vocês seguirem também, que vale muito a pena. A gente vai mudar um pouquinho de assunto. Tá um cheirinho tão gostoso aqui, gente. Sabe por quê? Hoje à noite tem MasterChef com uma das delícias, olha aqui já atrás da gente, que a gente ama, né? Que é o pastel. Quem não gosta de pastelzinho, né, gente? E a nossa redação tá com esse cheirinho delicioso, com um dos melhores pastéis da região. E Gustavo Bossolani, que está, então, bem acompanhado e já comendo o meu favorito, que é o de carne. Bossolani, boa tarde. Hoje à noite promete, mas o pastelzinho prometeram pra gente também agora, viu? Lucas, Agda, vocês me pegaram de surpresa aqui, ó. Vou ser sincero, eu tava saboreando o meu pastel aqui do Coronel, um dos pastéis mais tradicionais da cidade, como vocês bem disseram. Olha, tá uma delícia, mas eu vou deixar ele de ladinho um pouco aqui, ó, pra dar as informações pra você, porque se deixar eu vou comer ele tudo aqui durante o link, viu? Porque tá muito gostoso, muito saboroso mesmo, é uma delícia. Olha só, brincadeiras e pastéis à parte, a redação aqui da Band tá muito animada, tá todo mundo muito ansioso pra hoje à noite, às 10h30 da noite, um episódio inédito do MasterChef, com uma dinâmica, gente, que é muito, muito legal. Vou explicar para vocês certinho. Ó. São 16 participantes, divididos em 2 equipes, e eles vão ter 2 horas para as bancadas ali serem substituídas por barracas. Então, as delícias que eles prepararem ali vão ser inspiradas nas festas tradicionais, né, nas feiras do Brasil. Essas delícias, então, incluindo o pastel, né, que a gente tanto gosta e que a gente está comentando aqui, que é uma delícia. Eles vão ter 2 horas, como eu disse, para fazer esses pastéis, né, preparar essas delícias, mas olha, o mais curioso é que não vão ser só Eric Jacan, Henrique Fogassi e Helena Rizzo que vão avaliar esses pastéis. Eles vão ter que preparar essas comidas para 100 funcionários da Band, que vão, além de saborear ali, vão também avaliar os chefes. Gente, trabalhar na Band é bom demais, né? Você tá trabalhando ali e aí você vai de repente experimentar ali de um chefe renomado do MasterChef um pastel feito especialmente para você. Dessas equipes, como eu disse, são 16 participantes, 2 equipes, e dessas 2 equipes, uma vai ser eliminada nessa prova de pastel. Depois seguem para uma prova eliminatória. São 8 pessoas. Eu até recebi um spoiler aqui, que essa prova eliminatória vai ser sobre arroz. Então, gente, ó, pastel, arroz, tudo de bom para você acompanhar no MasterChef hoje, 10h30 da noite. Então, eles vão ter que preparar pratos, temperos, ingredientes novos para inovar e surpreender, como eu disse, não só os chefes, mas também os funcionários da Band. E Lucas, Agda, eu fiquei feliz porque normalmente quando eu assisto o MasterChef lá em casa, a gente fica com vontade, né? A gente fica com água na boca para experimentar. E normalmente é uma comida mais chique, assim, que a gente não tem acessibilidade. Olha só, hoje eu já estou preparando o número do Coronel aqui no meu WhatsApp para hoje à noite pedir um delivery do pastel lá em casa, assistir com a minha mãe, a Dona Rosa e o seu Marcos, pra gente preparar, já encher a barriga com o MasterChef. Olha, Eric Jacan, Helena Rizzo, Henrique Fogassa, um convite da Band para vocês. Hoje, 10h30 da noite, episódio inédito de MasterChef. Ó, eu vou pedir licença, gente, que eu vou saborear o meu pastel aqui. E Lucas, Agda, eu tô fazendo vontade pro pessoal aí de casa, eu comendo o pastelzinho do Coronel, mas eu sei que a Band também preparou para vocês não ficarem com vontade um pastel aí pro estúdio, não é verdade? Qual que é o sabor de favorito de pastel de vocês? Eles acertaram? O Coronel acertou no sabor de favorito? Ô, Gustavo, a gente já tá aqui também, olha, com o nosso pastelzinho. Pelo que eu tô vendo aqui, meu amigo, o meu é de carne. Eu gostei, é de carne, o meu favorito sim, amiga, eles acertaram. Eu só não vou comer porque agora que eu vi, produção. Cadê o pastel da nossa convidada, Tabita? Hein? Tabita, deixaram um pra você lá, tá me avisando aqui, tá bom, meu amor? Não, pode a gente deixar, come. viu? Que eu sei que você Cheiroso tá bastante. Agora, eu vou comer porque a gente tem que comer, né? A gente é Nossa, obrigado que a comer. tristeza. Né? Gustavo, muito obrigada, viu? Por hoje, pela sua participação.
Tão gostosa, trazendo um pastelzinho pra gente. Gente, o pastel do Coronel é maravilhoso. É muito gostoso. Beijo pra todo mundo da família Coronel, que eu amo de paixão. Muito bom. De boca cheia, a gente vai pro intervalo e já volta. Não sai daí, tá bom? Falando Nisso Band. Oferecimento Cooper. Sua família merece o melhor. Seguro Viagem Sicredi, porque no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar. E Açaí, preço baixo Açaí é arraiar até o sol raiar. Vem aproveitar. Prefeitura de Pindamonhangaba apresenta Dog Fashion Day 2025, edição especial Pinda. Atenção, prepare-se para um dia cheio de alegria, diversão e muito amor pelo seu melhor amigo. Vem aí o Dog Fashion Day em Pindamonhangaba. Desfile pet, show dog, brindes incríveis, as últimas novidades do mundo pet e ainda uma caminhada solidária super divertida com seu cãozinho e toda a família. Anota aí, é domingo 15 de junho a partir das 9 da manhã, no Parque da Cidade em Pinda. Entrada gratuita. Não perca esse evento que é puro carinho e diversão. Dog Fashion Day pela primeira vez em Pindamonhangaba. Oferecimento Prefeitura de Pindamonhangaba. Realização Grupo Band Vale. A Semana do Cuidado com a Sua Pele está no ar na Maior, na Farmaconde. Hidratante Giovanna Baby de R$ 25,69 por R$ 22,90 no cartão Grupo Conde. Creme hidratante Neutrogena Norwegian de R$ 61,49 por R$ 54,90. Sabonete líquido Protex Serum com ácido hialurônico de R$ 18,99 por R$ 16,90. Kit Giovanna Baby Blue de R$ 44,69 por R$ 39,90. Aqui tem economia todo dia. Farmaconde, família cuida de família. De volta, mostrando a Aparecida, a gente está vendo aí a Basílica Velha. É assim como ela é conhecida, né, para os católicos de toda a região. Neste momento, fazendo 21 graus de temperatura, a gente não consegue ver o céu, mas vemos que tem um solzinho ali batendo, ó, dá para ver que tem uma sombra, gente? Que gostoso, né? Tá uma uma tarde bem agradável com temperaturas amenas. Não deve chover, tá? Não tem probabilidade de chuva para hoje e também para os próximos dias. A condição do tempo permanece assim, um pouco nublado, com um solzinho e temperaturas que não vão passar dos 20 graus para a região de Aparecida. Agora a gente volta para cá porque é o seguinte, o Dia dos Namorados tá chegando e uma coisa é certa, nada encanta mais do que de repente num primeiro encontro ou ali quando a gente está apaixonado. Um belo sorriso, não é? Um sorriso de verdade, verdadeiro, sincero. Aliás, dizem que o sorriso é o primeiro passo para se apaixonar. O que o senhor acha? Gente, eu acho que faz sentido, né? Que é a pessoa que tem um sorriso bonito, tem aquela energia boa, né? Eu acho também. E quando a pessoa ela não consegue sorrir por vergonha ou até por falta de dente, gente, isso realmente impacta muito a autoestima e até os relacionamentos. Por isso, hoje a gente vai falar sobre como recuperar o sorriso com os implantes dentários e, claro, com ele que é a nossa referência, Dr. Otávio Fonseca, da Ortovip. Seja bem-vindo, doutor. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Águida. Boa tarde para você que está nos assistindo. Realmente, né? O sorriso começa tudo, né? Qualquer coisa. Até uma discussão acaba quando alguém sorri, né? Já percebeu isso? É muito interessante, né? O sorriso é contagiante, né, doutor? Sim, é verdade. Eu penso assim, né? E tem alguns depoimentos, até outro dia conversando com um colega doutor, ele falou, nossa, você conhece... Conversando, né? Não estava fazendo uma entrevista lá, e ele falou, não, eu conheci ela, ela me conquistou pelo sorriso e tal. Eu falei, poxa, que legal, né? Tá vendo? O sorriso... É que uma cara carrancuda afasta, né? Nossa, a gente verdade. nem chega perto, né? Sim, às vezes não sabe se a pessoa tá mau humor, brava, ou às vezes até, né? Enfesada, né? E às vezes até com a gente, né? Não é nem com a gente, mas parece que é, né? Parece que é. Não é verdade? Doutor, vamos falar sobre a questão dos implantes, né? Como que a reabilitação com implantes pode devolver a confiança para essa pessoa que anda escondendo o sorriso? Exatamente, né? Então, quando você perde os dentes, né? O que você pode observar que algumas pessoas colocam a mão na boca ou sorriem sem mostrar os dentes, né? Tem algumas consequências nisso. Você tem, além do sorriso, dos dentes, né? Você tem a perda da dimensão vertical, né? Que é a altura inferior da face, né? A prótese móvel, né? O que também é terrível, né? Acontece algumas circunstâncias que são desagradáveis. Então, quando você perde os dentes, são circunstâncias estéticas e funcionais, né? Lógico que nós, profissionais da área de saúde, nós estamos muito preocupados com a parte funcional.
sempre digo, você fez uma boa função, a estética vem de brinde, né? E os implantes, né, as próteses sobre implantes para aqueles pacientes que perderam todos os dentes, eu ainda acredito ser a melhor indicação, né? Porque você vai fazer a reabilitação desse paciente e vai devolver para ele não só os dentes, a função, mas também o sorriso, que vai deixar ele bem mais agradável e, né, dentro das suas relações. Doutora, a gente que acompanha o trabalho de vocês sabe que realmente o trabalho feito no Ortovip é incrível. Inclusive, o doutor trouxe um caso clínico que foi finalizado recentemente e que vai mostrar também bem o impacto desse tipo de tratamento. Mostra pra gente, doutor. Vamos colocar na tela, o doutor comenta. Vamos lá, então. Vamos lá. Esse caso, ele me empolgou muito porque ele ficou muito bom do meu ponto de vista, né? O paciente chama-se Zelito, ele chegou com preocupação estética, enfim, né? Doutor, não quero ficar com os dentes muito avançados, enfim. Então, a recuperação que a gente conseguiu com essa reabilitação foi muito natural. Ele gostou muito, né? Foi muito interessante que no dia que ele foi fazer a instalação da prótese, ele foi todo arrumadinho e tal. Parece que estava indo para um casamento. Eu olhei, achei aquilo muito bacana, né? A esposa estava junto, enfim. Mas o caso dele ficou muito bom, muito natural. E foi o que inspirou a gente trazer esse tema para hoje, né? Porque o sorriso realmente conquista as pessoas, né? É como se ele tivesse indo realmente, né, um compromisso muito importante com ele mesmo. Por isso que eu acho que ele foi todo arrumado. Não é? É um presente para ele mesmo, né, gente? Que gostoso. Então, eu imagino, qual que é o nome do paciente, doutor? Zelito. Zelito. Que ele vai passar o Dia dos Namorados sorrindo, porque já tá com um sorrisão que é assim, ó, de orelha a orelha, né? E a esposa, inclusive, com certeza, deve ter gostado, né, do resultado. A gente tem até uma foto do tratamento, tem como colocar deles juntos? A alegria dela. Que casal lindo, um beijo pra vocês, viu? Doutor, parabéns pelo trabalho de vocês, que é incrível. E fica a dica pro Dia dos Namorados também, né? Eu sei que vocês estão com uma ação muito especial lá para os dois se cuidarem, né, doutor? Exatamente, né? A gente tem uma ação de fazer o clareamento dentário, né? A gente faz, uma pessoa faz o pagamento, né? Um do casal, e o outro vai ganhar o tratamento sem custo algum, né? É bem interessante porque os dois vão ter o sorriso renovado, né? E ser mais felizes em casal, né? Obrigada, doutor, por hoje. Tá bem, eu agradeço a presença aqui, está muito bom sempre estar aqui com vocês aqui. Desejo a todos uma excelente semana e um maravilhoso Dia dos Namorados, para os namorados e para aqueles que são casados, para os casais, para aquele que tem algum amor na vida, né? Sejam felizes. Bom lembrete, a gente não pode esquecer, né? Não é só para os namorados, não. Para quem já está junto há muitos anos, aí sim, tem que comemorar. Opa, né? Muito! Vamos falar agora, continuar falando de saúde, mas de um outro ponto. O Conselho Federal de Medicina ampliou os critérios para indicação da cirurgia bariátrica. É uma cirurgia séria, mas é efetiva, realmente chega aí no ponto que precisa para emagrecimento, mas precisa ser feita com consciência e muito preparo. As mudanças foram publicadas no Diário Oficial da União. Agora, pacientes com índice de massa corporal entre 30 e 35 poderão fazer a cirurgia, desde que tenham pelo menos uma doença agravada pela obesidade, como diabetes tipo 2, doença cardiovascular, gordura no fígado, entre outras. Antes, somente a diabetes tipo 2 era considerada como critério. A cirurgia agora poderá ser feita a partir dos 16 anos, já seguindo as mesmas exigências dos adultos, como índice de massa corporal e comorbidades. Até então, isso acontecia aos 18 anos. O procedimento também passa a ser autorizado para adolescentes a partir de 14 anos, mas aí em casos muito específicos, como obesidade gravíssima, com IMC acima de 40. Na prática, a mudança amplia o leque de pacientes que poderiam ser submetidos antes à cirurgia. De acordo com o Conselho de Medicina, a resolução acompanha estudos recentes na área e também o que já é rotina aqui nos consultórios médicos, indicando uma relação cada vez mais estreita entre obesidade e graves problemas de saúde que têm afetado a população cada vez mais cedo. Adolescentes que submetiam a esse tipo de cirurgia, eles iam ter muito benefício no futuro, não desenvolvendo doenças articulares, processos cardiológicos como hipertensão, evitando diabetes mellitus tipo 2. Entre 2020 e 2024, o Brasil realizou 291 mil procedimentos, um aumento de 42%. Quase 90% deles foram feitos por meio de planos de saúde. É preciso que a ANS se sensibilize e passe a oferecer isso. Senão, nós vamos voltar àquilo que a gente tem no dia a dia. As pessoas não vão ter acesso porque falta a fonte pagadora. Joacir faz parte dos 10% de cirurgias feitas pelo SUS no período.
viu o ponteiro da balança baixar de 170 para 95 quilos. Hoje eu tenho uma normalidade nos meus exames de sangue, minha pressão extremamente controlada. Eu acredito que sem essa cirurgia, talvez eu não tivesse passado do 3º infarto. Olha só, às vezes realmente é necessário, né? Uma questão de saúde, uma necessidade mesmo. A gente volta a conversar com você sobre desenvolvimento humano e também desenvolvimento para as mulheres, tá? E aí você pode participar da nossa enquete que tem a seguinte pergunta hoje. Na tela, por favor. Você sente que precisa melhorar em alguma área da sua vida? Hashtag sim, hashtag não. Olha só, a grande maioria. Uma pequena porcentagem muito sortuda e pode também dizer pra gente qual é a receita, né, de equilibrar tudo na sua vida em harmonia, tá? Pode dar o seu depoimento aqui pra gente pelo WhatsApp, 99716-7989. Aliás, pelo WhatsApp mesmo, manda uma perguntinha, um comentário com hashtag falando nisso. A gente vai sortear hoje um par de convites do Cinemark. Caso você queira participar, mandar um comentário, uma perguntinha, hashtag falando nisso, já entra no sorteio, tá bom? Quem está respondendo as perguntas, até trazendo pra gente, acredito que um incentivo para buscar essa mudança é a Tabita Camacho. Ela entende muito desse desenvolvimento pessoal. Fiquei devendo o Instagram dela para vocês. Vou mostrar agora na tela, tá bom? Para você seguir também. Tabita Camacho, ela que já é bem engajada no Instagram, tem um público bem grande, mas pode ajudar você também com os posts e pode conversar com ela. Chama por lá, tire suas dúvidas para saber mais do trabalho dela. Tem perguntinha para você agora, Tabita, direto do Açaí. Estou aqui no Açaí Colinas com a Bruna, que acabou de ter um bebezinho lindo. Parabéns. Obrigada, viu? Que lindo. Amei muito ele. Muita saúde, né? E como tá esse coração de quem há 15 anos trabalha na mesma empresa, tá de licença e vai voltar? Preciso voltar a trabalhar, o coração fica bem partido, né? Não vou negar. Sou mãe de primeira viagem, então o coração acelera, a expectativa é grande, mas no momento eu preciso voltar. Então a gente tem que aprender a conciliar tudo, né? E essa cobrança que existe, você acha que é uma coisa mais sua como mãe de estar voltando? Ou também se sente que meio que a sociedade espera que você foque muito no filho ou esqueça um pouco do lado de trabalho? Como que você entende isso? Eu acho que é as duas coisas. Eu me cobro por isso, né? Por ter que voltar ao mercado de trabalho. Né, até já estou vendo creche para ele nesse momento e as pessoas de fora também cobram isso. Nossa, mas vai voltar a trabalhar, vai deixar ele tão pequenininho na creche. Mas a gente tem que entender que a realidade no momento é essa. Quem sabe no futuro pode ser diferente. Vamos conversar com a Tabita. Essa cobrança vem dos dois lados, da sociedade e da própria mãe? Vem dos dois lados, sim. Muitas vezes essa mulher aprendeu que o jeito dela ter valor é trabalhando. Ela não vai ter valor se ela ficar só em casa, se ela cuidar do filho, ou que ela vai perder tempo ao ficar cuidando da criança. Só que a gente esquece que uma mãe que cuida do filho e da casa, ela está sendo uma gestora do tempo, gestora da agenda, gestora dos recursos que tem ali. Então, quando essa mulher volta para o mercado de trabalho, ela volta ainda mais preparada, ainda mais potente, porque ela aprendeu coisas na maternidade dela que nenhum curso e nenhuma empresa poderia proporcionar que ela aprendesse. Agora, quando a gente está com uma mãe que realmente precisa trabalhar, a gente tem que olhar duas coisas: o lado da criança e o lado dessa mãe. É inegável que a criança vai se sair muito melhor, vai se tornar uma criança e um adulto mais feliz e mais preparado se essa mãe estiver ali. Isso é inegável. Se a gente olha só para o lado da criança, é isso que vai acontecer. Só que muitas vezes essa mãe não tem um suporte financeiro ou ela tem alguma questão que ela de fato precisa trabalhar. É nesse momento que é importante a gente pensar em uma segunda opção. E se for possível, a gente fazer um horário flexível? E se for possível, trocar de carreira? E se for possível, trocar de empresa? Para que essa mulher possa ter o seu coração mais em paz, fazendo aquilo que ela precisa fazer, como a própria entrevistada, como era mesmo o nome dela, desculpa? Esqueci, não é Leila, né, gente? Que eu gravei hoje de manhã, minha cabeça é péssima, desculpa. Que ela me ajude depois. Que ela disse ali, né, é a realidade do momento. E de fato, de muitas mulheres, essa é a realidade. Mas pensar em uma situação flexível, horário flexível, ou algum tipo de trabalho que ela possa fazer de casa para estar ali junto com esse bebê, com essa criança, vai ser o melhor dos mundos. E como ela disse, entender no momento. Talvez futuramente, ou ela possa escolher ficar mais em casa, ou se dedicar mais ao trabalho. Mas nesse momento é importante olhar para essas duas demandas. Mas sabe que a Bruna não está sozinha, né? Porque esse é um peso, nome da nossa entrevistada, a Bruna, esse é um peso que as mães realmente carregam. Sim. Né? Ou você se culpa demais por estar muito tempo no trabalho,
ou por deixar a carreira de lado e colocar ali como prioridade a família. É realmente tentar equilibrar. Mas depois que eu virei mãe, veio uma culpa que eu não sentia antes. Eu sempre me sinto culpada, por mais assim, melhor que eu tente fazer para minha filha, em nome da minha família. Sempre vem essa carga, que coisa, né? Posso dizer que essa culpa vem muito da incerteza de que você está fazendo a coisa certa? Então, se você tem clareza de o que você está fazendo e por que você está fazendo, essa culpa ela tende a diminuir significativamente. Bom, vamos então agora chamar Júnior Bianchini? Mas antes, vamos colocar as participações? É verdade, já que tem um monte. Gente, que bom. Olha só, a Solange Barbosa mandou pra gente fotinho de Taubaté, que legal. Ligadinho em vocês, amigos, boa tarde, somos únicos. Da mensagem que a gente escreveu. Pode passar pra próxima, por favor, que a gente vai lendo aqui. A Laís também mandou pra gente uma perguntinha. Olha que interessante, né? Olha só, a Laís, é normal me sentir tão mal de colocar meu filho na escola com 2 e 3 meses? A gente pode voltar com isso. Eu acho que esperei bastante para voltar para o mercado de trabalho, mas o sentimento de culpa impera aqui. Olha que a Águida acabou de comentar. Dá vontade de desistir da carreira. A gente traz essa perguntinha lá já, junto com a nossa querida Tabita, tá bom? Daqui a pouquinho a gente fala mais, então, né, sobre desenvolvimento pessoal, com foco também nas mulheres, com várias dicas para você. Júnior Bianchini já está aqui, afiadíssimo, para essa terça-feira de fofoquinhas, no nosso bloco de fofocas. Tudo bem, Águida, Lucas? Olá. Oi, gente, Tudo bem? tudo bem? Tudo bem, ó. Tudo ótimo. Vamos começar falando, eu acho que até esse tema tem um pouquinho desse lance de culpa, talvez, mas de um lado positivo, tá? Vamos falar da Paola Oliveira, ela tá no ar nesse momento na novela, lá naquele remake do Vale Tudo, né? Ela tá interpretando a Heleninha. E aí saiu numa reportagem no jornal O Globo, dando notas aí para atuações e tal. E ela foi avaliada, sabe com quanto? 0. 0? Ela recebeu nota 0 da atuação dela como Heleninha. Sempre, essa coluna do Globo é bem famosa, né? É a Ana Luísa Santiago, a colunista, quem deu Ela essa sempre dá nota para os 0. atores. E ela tem dado bastante 0 pro pessoal dessa novela, viu? Não sei se ela tá brava com a novela. Aí o que ela disse? É 0 por conta do gestual exagerado, por conta de elementos da composição ali que estão, assim, muito exagerados, enfim. Ela chegou numa conclusão que a atuação da Paola é 0. E aí a Paola Oliveira, ela foi nas redes sociais dela para conversar com as pessoas. Ai, em que relação bom. a isso. Eu faria a legal mesma também. coisa também. Acho legal. Agora, por que falando da culpa? Porque qualquer ator ou atriz sentiria a culpa. Meu Deus, 0, então a culpa é minha de eu não estar entregando o suficiente ali. Mas ela foi muito sóbria no que ela falou. Ela falou, olha, gente, a gente entra de cabeça, com coração, a gente estuda, a gente batalha. Eu estou dando o meu melhor, eu tenho consciência disso. Independente da nota que eu levei, eu estou dando o meu melhor. Eu não entro ali para fazer ruim, fazer mal feito. Então ela está tranquila em relação a isso, né? E inclusive conscientizou as pessoas. Olha, se alguém está avaliando você de uma forma que você talvez não mereça, bola para frente, faz seu melhor e está tudo certo. Ela comentou essa avaliação, mas é difícil, né? Nota 0, poxa. É difícil. Mas sabe o que eu fico pensando? É que na questão da coluna e da nota que ela acaba dando, talvez ela se baseia naquela profissional que fez aquele papel naquele momento. Isso é injusto, porque cada ator é um ator, cada jornalista é um jornalista. Você acha que ela está comparando com a Renata Sorra? Com certeza, gente. Ela é Paola Oliveira, ela tem o jeito dela, o estilo dela, a maneira. E você acha que a pessoa não vai se entregar? Eu tenho certeza que ela está se entregando. Mas o que é injusto é a comparação com a Renata Sorra. Eu tenho assistido, às vezes, essa novela, né, gente? Que eu gosto de ver novela. Aí, ela, às vezes, eu fico um pouco assustado. E eu gosto da Fatinha, que ninguém gosta da Maria de Fátima. É a personagem principal. O pessoal fala mal dela, mas eu gosto. Você gosta? Então, é difícil, né? Cada um gosta, né? É que com a internet, hoje em dia, e essas pessoas que gostam de dar pra alfinetar o que acha, né? Deixa a mulher trabalhar. Gente, quem é ela? Ela é alguém do Oscar lá? Não é nada. Realmente tem muita gente comparando com a Renata Sorra. Nota 0 eu acho muito pesado. Nota 0 eu acho muito pesado. É muito pesado. Eu daria um 7. Então é a sua avaliação. 7. Passa de ano, pelo menos, né? Eu não avaliaria porque dá eu não pra tô assistir. assistindo. Não mudaria de canal por causa dela. Por exemplo, 0 é quando você muda de canal por causa da pessoa. Sabe? Não, eu achei puxar, também achei nada a ver. Essa coluna aí nada a ver, essa mulher dessa coluna, essa jornalista. Pois é. E um outro assunto, bom, se eu falo aqui o nome de Jimmy Donaldson, talvez muita gente não saiba quem é, mas se eu falo Mr. Beast, todo mundo conhece. Eu conheço Mr. Bean. Mr. Bean?
É que ele, amiga, é o maior youtuber que existe no mundo. Posso falar isso? É o maior do mundo. É o maior do mundo, é. assim, de popularidade. Ele tem 500 milhões de Nossa, seguidores. gente. Eu conheço os mais, assim, dos teens, né? De criança. De criança. Que daí com a Ayla eu posso falar vários. Ele é bem conhecido. Nossa, é até bom pra gente conhecer também. Isso é verdade. Ela deve conhecer o Mr. Beast, porque a criançada ama o Mr. Beast. Mas o que ele fez? Enfim, a gente tá vendo imagens dele aí num parque, né? Mas não é qualquer parque. O que ele fez? Por conta da rotina exaustiva, ele grava muito vídeo, investe bastante, então ele não tem muito tempo para noiva. E resolveu fazer um passeio diferente. Ele simplesmente fechou o parque da Disney para eles. Acho que nunca aconteceu isso, né? De uma pessoa fechar o parque da Disney. Eu acho que a família das inteiro. Kardashian já fizeram uma vez já fizeram isso. Eu isso? lembro, que eu vi no episódio. Mas eu vejo. Gente, realmente não tem ninguém. Não tem. Não. Nossa, é deve que ser essa como que é, roda gigante aí também meio que trefe pra ser no parque da Disney. Mas eu acho que é a parte das crianças também menores, entendeu? Acho que é tá isso. bom. Mas aí sim, a gente conhece o tradicional Castelo das Princesas, mas aquela... Ele resolveu passar essa semana... Bom, a gente comemora no Brasil o Dia dos Namorados nessa semana, né? Mas lá ele resolveu fazer essa homenagem pra namorada, fica a dica noiva, pra né? você, amigo, de Caraguatatuba, fecha o Trombini e leva a tua mulher pra lá, entendeu? Aí você pode postar. Vamos adaptar a nossa realidade, né? É isso. Tem que ir no Trombini. Tem Hop Hari também... Trombini, tem... Nossa, a gente vai fazer propaganda aqui, né? Águida. Mas sabe quanto custou? Devagar. Não ficou caro, vai. 500 mil dólares. 500 mil dólares? 500 mil dólares. 2,7, mais de 2 milhões e meio de reais. Imagina, numa brincadeira dessa. Mas ele criou conteúdo pro YouTube dele, ele né? tem uma fortuna hoje avaliada... Mas que sacanagem, gente. Em $1 bilhão a fortuna dele. 1 bi? Então em torno de 5 bilhões de reais. Ou seja, para ele não é nada. E ele investe muito nos vídeos. Quem conhece sabe que os vídeos dele ele compra ilha, ele compra avião. É uma coisa de outro mundo. Esse Mr. Esse Bean, tem dinheiro. Esse tem. É o Beast. O Bean é o nosso, amiga. O Bean, sei lá onde foi parar, né, gente? Eu adorava também. Acho que ele faleceu, não? Ai, será? Que dor no coração. Amigo, obrigado, viu, por hoje. Valeu, gente. Obrigado. Já amanhã eu tô de volta. Mesmo? Não, o Bean não. Claro, que susto. Nossa, vai ficar triste de verdade agora. A gente vai pro intervalo só pra respirar aqui, que eu levei um susto e já volto. Não sai daí. Prefeitura de Pindamonhangaba apresenta Caminhada Solidária Dog Fashion Day. Anota aí, é domingo 15 de junho, a partir das 9 da manhã, no Parque da Cidade, em Pinda. Inscreva-se em dogfashionday.com.br e contribua com 2 quilos de ração que serão destinados ao Projeto Antonieta, kit exclusivo para os 100 primeiros inscritos. Participe! Oferecimento, Prefeitura de Pindamonhangaba. Realização, Grupo Band Vale. Amor equilibra. Junte R$600 em compras, troque por um kit aromático e concorra a 5 pares de iPhone 16. Até 15 de junho no Vale Sul Shopping. São João é Arraiá até o sol raiar. Venha pro açaí aproveitar. Com comida e ofertas noite e dia. Muita variedade e economia. A festa do botão é sempre São João. Oi, gente, eu sou o Dr. Israel e estarei no Vale em Pauta no sábado, às 9 horas da manhã, discutindo o Vale do Paraíba. O que nós podemos fazer para melhorar e desenvolver o nosso vale? No sábado, hein? Às 9 horas. De volta, como o Martim de Sá, bem fechado o tempo por lá, né? Nublado, com pequena possibilidade de chuva para hoje, máxima de 20 graus, uma temperatura baixa para a região, né? Amanhã máxima de 19, aliás, durante toda a semana, vamos torcer para a semana que vem ser diferente, tá, gente? Mas o negócio não tá muito bom, não. Pega o casaco, né? Eu tô sentindo muito frio. Aí minha mãe falou assim, filho, você tá passando frio porque você não tá se agasalhando. Tem que se agasalhar, gente. Senão fica difícil mesmo. Um beijo para você do litoral que acompanha o programa. Para você que está em casa, a gente volta a falar sobre o assunto aqui no estúdio, de equilibrar as áreas da nossa vida, né? E agora a gente tem o resultado final da nossa enquete, que você participou pelo 12 997 16 7989. Você sente que precisa
melhorar em alguma área da sua vida? Hashtag sim, hashtag não, por enquanto, olha só, 92% dizendo que sim e parabéns pro 7%, viu, gente? Que vida plena e maravilhosa sua. Deus abençoe, viu? Porque eu tô longe disso. Pode contar pra gente qual que é a receita, então, esse 7%, né? Que tá com tudo alinhado na vida. Hoje a gente está conversando com a Tabita Camacho. Ela é especialista em desenvolvimento humano, então você pode, inclusive, mandar alguma pergunta para ela. Daqui a pouquinho a gente começa respondendo. Lembrando que a gente sempre gosta de dar um presente para você que assiste o programa, um par de convites para o cinema em São José. Pode colocar, então, hashtag falando nisso. E para você conhecer um pouco mais do trabalho da Tabita, a gente deixa para você o Instagram, tá? Da Tabita. Tem vários conteúdos aqui, já está na tela, tá aqui, olha, Tabita Camacho, tá bom? E aí você pode conhecer, inclusive daqui a pouco a gente fala mais sobre um projeto que ela tem dedicado exclusivamente para as mulheres. Tem mais perguntinha agora, direto da Açaí para você, vamos lá. Estou aqui no Açaí Colinas com a Júlia, que hoje cuida do afilhado. Sim, o Miguel. Já tem 8 anos que você está cuidando dele, Isso, né? ele está com 10 agora, eu conheci ele, estava com 3 anos, meu namorado. E aí desde então eu cuido dele. Aí hoje não trabalho mais, que a rotina dele é muito corrida, ele é do Atleta Cidadão, é um programa do governo. Daí como eu tenho que levar ele tem 10 anos, né, e é longe de casa, eu tenho que levar ele, então não tem como trabalhar. Não Você consigo. escolheu, na verdade, cuidar dele, né? Você se sente de alguma forma julgada, pressionada, ou até às vezes as pessoas meio que não entendem a sua escolha? Na verdade, quando eu falo que eu não trabalho, as pessoas olham assim, né? Nossa, você não faz nada. Só que minha rotina é muito corrida. É criança na escola, igual tem que levar ele pro programa. Dia de semana que ele não participa do programa, ele também faz judô no bairro. Então, assim, vai e volta, vai e volta, vai e volta. É casa para cuidar, é corpo, né? Que a gente precisa cuidar de nós mesmos também, para ter uma saúde boa, para estar cuidando de casa, né? Vamos entendendo isso de então com a Tabita? Esse julgamento que, infelizmente, muitas mães passam, ele é real. Como a mãe pode sobrepor a ele? Ele é muito real, inclusive eu vivi muito disso. Quando eu estava fazendo faculdade, as pessoas diziam para mim, você é um desperdício. Porque quando perguntavam, o que você quer ser? Eu falava, eu quero ser dona de casa. Como assim? Você é um desperdício, você é uma das melhores alunas e tudo mais. Várias vezes o próprio diretor da faculdade me recomendava para os trabalhos, mas era realmente uma escolha. Quando eu decidi fazer alguma coisa, eu estava pensando em empreender. Foi quando eu trabalhava com as mulheres, preparação de parto e tudo mais. E aí eu conheci umas pessoas que vieram fazer uma mentoria de marketing para mim, eles gostaram tanto de mim que depois me chamaram para trabalhar. Naquele momento eu achei que pudesse ser uma boa oportunidade, porque eu tinha essa vontade e tem uma história curiosa sobre isso. Será que eu tenho um tempinho para contar? Que eu acho que faz toda a diferença em relação a como você se posiciona e como você é estratégica naquilo que você quer. É sempre importante ter clareza, né? Você falou da culpa, eu disse, não, se a gente tiver clareza, essa culpa diminui. Então, eu recebi a proposta, cheguei lá e eles perguntaram que você é boa. Eu falei, sou boa para ensinar. Então, tá, vai ficando aí, a gente vai deixar você, vamos fazer, colocar você em alguma coisa. Eu assumi o grupo de estudos e aí foi um teste, mas logo de cara a live caiu porque de tanta gente que tinha, a gente teve que abrir outra sala e eu cresci muito rápido na empresa, porque eu sempre fui muito estratégica. Então, quando eu cheguei, logo já pensei, eu quero dobrar o meu salário, vou fazer um plano para isso. Não falei dos meus objetivos, mas deixei muito claro, entreguei muito valor e em 2 meses de casa o meu salário foi dobrado, o CEO da empresa me chamou e falou, você está entregando um trabalho excelente, vou dobrar o seu salário e depois foram surgindo outras oportunidades para eu dar aula, para eu mentorar pessoas, para eu ser revisora, para eu ser auditora. E aí eu fui me transformando em mentora de outros professores. E eu fechei o ano, assim, eu ganhei bastante dinheiro. Eu nunca tinha feito tanto dinheiro assim sozinha e foi muito satisfatório. E daí eu fui só crescendo e ganhando esse reconhecimento nacional e entrando em outros projetos. Então, quando a gente tem clareza do que a gente quer e o que a gente decidiu, isso faz toda a diferença, inclusive nos resultados. Quando eu, por exemplo, abri a Academia de Damas, né, é normal no mercado da internet as pessoas dizerem assim, você já fez 6 em 7? Ou seja, você já fez R$100 mil em 7 dias? Quando eu abri a Academia de Damas, a demanda foi tão grande que eu fiz R$124 mil em 23 horas. Tamanha entrega que eu tinha ali. Então, quando a gente se dedica àquilo que faz sentido e não à culpa, as coisas ficam muito mais fáceis e fluem, de verdade. Vamos então às participações que estão chegando e você pode também participar com a gente pelo WhatsApp, tá? 99716 7989. A pergunta, Tabita, é da Laís.
a gente está recuperando a pergunta do próximo bloco para você ajudá-la aí, tá? Claro. É normal me sentir tão mal de colocar o meu filho na escola com 2 anos e 3 meses? Eu acho que esperei bastante para voltar para o mercado de trabalho, mas o sentimento de culpa impera aqui. Dá vontade de desistir da carreira. E a pergunta é, se dá vontade, por que essa não é uma opção que você considera? A culpa, ela geralmente vem porque você tem certeza que está fazendo algo errado ou considera que está fazendo algo errado. Então, você tem que se perguntar sobre, eu estou voltando para o mercado de trabalho porque eu realmente quero, porque eu realmente preciso ou porque eu não consigo lidar com a cobrança externa que vem. Muitas vezes as mulheres se sentem em dívida porque aprenderam que não podem depender de homem, aprenderam que não podem confiar nos homens, aprenderam que elas são sem valor se elas se dedicarem à casa. E nem sempre elas conseguem ter uma decisão clara por causa das vozes que vêm ao redor. Então, o que ela precisa ter é clareza. Por que exatamente eu quero voltar ao mercado de trabalho? Se todas as opções fossem possíveis, quais opções você escolheria? Tá, e se realmente for necessário, será que essa criança precisa mesmo ficar o dia inteiro na creche? Porque a gente sabe que isso não é o melhor para a criança. Então, é a partir desta clareza que ela vai tomar uma decisão melhor. Perfeito. No próximo bloco, a gente volta respondendo as suas perguntinhas e participações. Vou deixar na tela para vocês o Instagram da Tabita. Você é nossa amiga, está se identificando com o que ela está falando aqui. Olha que bacana. Pode segui-la também, entrar em contato, tá bom? @Tabita Camacho. Pode seguir, viu? A gente vai rapidinho para a Rádio Band Vale FM, com a nossa querida Carol Serra, trazendo um dos destaques do nosso jornalismo. Carol, seja bem-vinda ao programa. Boa tarde. Boa tarde para você, Lucas, para a Águida, para a Tabita que está aí e para você que acompanha o programa. Vocês sabiam que no litoral norte o fluxo de visitantes em cidades como Ilhabela e São Sebastião tem aumentado mesmo no frio? Nos dias mais frios do ano, nos meses, por conta principalmente da observação de baleias. Pois é, de acordo com informações da Associação Brasileira de Indústrias e Hotéis, o avistamento das baleias aqueceu o comércio local e elevou a ocupação hoteleira. Esse aumento da movimentação de baleias jubartes que migram da Antártida para o Brasil entre abril e outubro facilitou o avistamento na costa paulista. Segundo o projeto Baleia Vista, o projeto se chama Baleia Vista, na última temporada, 561 indivíduos foram registrados frente a 20 de 2016. E de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, a presença das baleias elevou a ocupação hoteleira para mais de 80% em julho e aqueceu o comércio local, de acordo com a Associação Comercial de Ilhabela. Os dados do Centro de Inteligência da Economia do Turismo mostram que 120 mil turistas devem visitar a região anualmente só com esse objetivo, gerando então uma movimentação direta de 138 milhões de reais por temporada. Os passeios náuticos de avistamento já superam até o faturamento das atividades que são mais tradicionais no verão. No ano passado, cerca de 12 mil pessoas participaram dessas saídas, número 65% maior do que o registrado em 2023, e segundo o governo do estado de São Paulo, a expectativa é alcançar 13 mil turistas até o fim do ano. E se você se interessou por esse assunto e por todos os outros que a gente comenta aqui no programa, acesse o nosso portal. Lá tem tudo bonitinho, tudo detalhado para você, bandvale.com. Eu volto com vocês aí no estúdio. E fazer sempre a opção de fazer passeios assim com profissionais que entendem e habilitados, né? Não dá pra gente se aventurar, achar que pode chegar perto de um animal como esse, porque por mais bonito que seja, foi o que meu amigo disse aqui enquanto a gente estava vendo as imagens. A gente tem que respeitar a natureza e respeitar também esses animais, né, Carol? Obrigada, viu, pelas informações. Até amanhã. Só uma nadadeira daquela, minha amiga, nossa, derruba o barco. É um com susto, certeza. né? Tem que respeitar mesmo, com temor à natureza. A gente vai rapidinho para o intervalo, tem muita pergunta chegando, a gente já coloca no ar. Fica aí. Recado importante da NIP para você. Algo novo está chegando, surpreendente, aclamado. Você está preparado? Opa, quase falei demais. Fique ligado, NIP agora também é... Center Vale Shop apresenta Arraiá do Sanja! De 25 a 29 de junho, no estacionamento do Center Vale Shopping. Comidas típicas de dar água na boca, área kids e muita música boa.
No palco, Luana Camará, All Star 40, Pelados em Sanja, Capitão Gringo, Blackjack, Banda Tríade, Banda Nina e o Cerco. O melhor arraiá da região tá de volta. Evento gratuito. O melhor arraiá da região tá de volta. Oferecimento Center Valley Shopping. Faz parte da sua vida. Realização Grupo Banho Vale. Pode que é garantido, tá? De volta com você ao vivo, último bloco, 1h51. A gente está vendo uma partezinha de São José dos Campos, lá no fundo dá para ver que o tempo está nublado, mas com um pouco de sol, né? Nesse momento, 21 graus de temperatura. Para hoje, pelo menos segundo a previsão do tempo aqui, não deve chover. Para amanhã, pode ser que essa probabilidade aumente um pouquinho. Agora a gente volta para o estúdio para te deixar uma sugestão muito legal. O evento pet mais esperado da nossa região está chegando em Pindamonhangaba, que é o Dog Fashion Day. O spot agora, gente, tem a companhia dessa fofuchinha aqui, é a Antonieta, a mascote do evento em Pindamonhangaba, né, amigo? Domingo agora, gente. Domingo agora, dia 15 de junho, a partir das 9 horas, no Parque da Cidade. Um evento para a família toda aproveitar junto o seu cãozinho. Isso aí. Então vai ter desfile, novidades do mercado pet, muitos brindes e uma caminhada solidária, onde toda a ração que for arrecadada no evento vai ser doada para o projeto Antonieta. Muito legal, né, gente? Para se inscrever, então, é dogfashionday.com.br. O Dog Fashion Day tem apoio da Prefeitura de Pindamonhangaba e a realização do Grupo Band Vale. Agora a gente aproveita para mostrar a sua participação aqui. Hoje a gente está com a Tabita Camacho, falando sobre desenvolvimento pessoal. Então, na tela, as participações, você pode continuar participando com a gente. Está aí o depoimento do Emerson. Ele colocou o seguinte: eu precisava melhorar o meu horário de sono, treino e faço dieta, mas a parte do sono é a mais difícil para mim. Interessante, né? Dormir bem é muito importante. Nossa. Emerson, obrigado pela sua participação. A Rosilene comenta: gostaria muito de melhorar, eu cobro muito de mim mesmo. Sou uma pessoa que quer ajudar em tudo para as outras pessoas. Quero ser protetora demais. Como lidar com isso? Quando a pessoa tem essa responsabilidade, que acha que é da parte dela, personalidade, o que fazer? É o que a gente chama de dependência emocional. Então, ela faz isso porque ela está querendo alguma coisa. Ela está querendo palmas, troféus, ou ela está querendo ser cuidada também. É entender que quando ela faz isso, ela está buscando alguma coisa. Então, precisa ter um plano. Qual é o seu sonho? Qual é a sua vontade? Se você não sentisse que tem essa obrigação, porque provavelmente lá no passado, é assim que você foi reconhecida como gente, e o que você gostaria de viver? E a partir disso, traçar um plano, entendendo que as pessoas são adultas e elas dão conta de lidar com as próprias vidas. Gente, nós estamos conhecendo um pouquinho hoje, né, da história da Tabita. A Tabita, apesar de toda essa experiência, ela abdicou também para cuidar da casa, para cuidar dos filhos, mas ela também é coautora, gente, de 3 livros, coautora de um artigo científico publicado em revista internacional. Então, a gente queria entender que você deixasse um recado para as mulheres, para os homens também, como equilibrar, né, essa produção intelectual com a sua rotina intensa de mentorias, de aulas, de eventos e etc. Sim, foi um período bem bacana, porque eu entrei como sócia da Aliança Divergente e a gente fez um trabalho, eles ainda continuam, né, eu que não estou mais lá, muito profundo. E como tudo que a gente faz ali a gente dá muito de si, a gente sempre quis embasar tudo que era feito. Então, nós fizemos 3 livros que falam sobre os nossos protocolos, ensinando como é que faz, como é que funciona. No caso da Rosilene, que tem essa dependência emocional, o que há de melhor para ela. E nós fizemos esse artigo científico justamente porque nós percebemos que faltava no meio acadêmico um artigo científico que falasse sobre a dependência emocional. Nós tínhamos 16 artigos a níveis mundiais e eles eram muito escassos e não traziam na mesma linguagem que a gente trabalhava. Então, nós nos aprofundamos, fizemos uma revisão literária de tudo isso. Esse artigo foi publicado. Recentemente eu vi que, inclusive, ele foi usado como base na Faculdade de Psicologia da Filadélfia. Então, é um estudo que ele foi bastante robusto e vai dar base para próximos estudos. Ele deu base também para um próximo artigo que a gente fez, que foi apresentado no
congresso de oncologia lá em Brasília e eles gostaram tanto que nos convidaram para escrever um capítulo do livro falando sobre dependência emocional e o câncer. Gente, agora imagina dar conta de tudo isso na rotina. E olha que interessante, vamos compartilhar um pouquinho como você conseguiu dar conta com a Tuane, que ela manda pra gente uma perguntinha. Um beijo pra você, querida. Questionando isso mesmo, né? O que posso fazer para melhorar minha rotina? O que ela pode organizar? Tem uma coisa bem legal, que eu sempre ensinava nas aulas, que é você dividir a sua rotina em blocos. Então, eu tenho o bloco da manhã, eu tenho o bloco da tarde, o bloco da noite. O que você vai fazer em cada bloco e onde vai estar a sua atenção em cada bloco? Amanhã é dos filhos, a tarde é do trabalho, a noite é para mim? Como que você vai dividir? Assim, você para de ficar rotacionando o tempo inteiro entre as atividades e tem um foco muito claro daquilo que você precisa fazer. Sempre comece organizando o seu dia pela noite. Que hora você vai deitar, que hora você vai acordar e a partir daí você divide em blocos. A gente aproveita para deixar aqui o Instagram da Tabita, tem bastante conteúdo e também você pode conversar com ela pelo Insta, tá? Se você não tiver a sua pergunta respondida hoje aqui no Falando Nisso. Tabita Camacho. Aqui ela traz alguns assuntos ligados, né, ao nosso desenvolvimento pessoal, à vida também, não só profissional, mas pessoal. Então você pode segui-la para ter mais conteúdo e bater um papo com a Tabita. Infelizmente, nosso tempo já está acabando, Tabita, mas eu queria abrir aqui um espaço para você conversar com a nossa amiga, o nosso amigo que está assistindo o programa, trazendo um pouquinho dessa conclusão desse assunto. É importante a gente buscar o desenvolvimento, é possível para todos, mas acho que o que ficou no meu coração, claro, que você trouxe, é a clareza. A gente entender o que a gente quer, isso é muito importante. Isso é muito importante. E como todo mundo ali, a maioria respondeu, né? Sempre tem uma coisa a melhorar, porque nós somos seres relacionais. Então, a gente tem a melhorar como pessoa e para que as nossas relações sejam melhores. Com os filhos, com o marido, no trabalho. Então, é muito importante a gente olhar para si. Isso não é fraqueza, isso é uma condição da gente ter um mundo melhor, de fato. Muito bom. Olha, vamos lá para o nosso sorteio. Se você colocou hashtag Falando Nisso, está concorrendo então a um par de convites para curtir um cinema em São José. Vamos ver? Maria, daqui a pouquinho, terminando o programa, a gente entra em contato com você, tá bom? Parabéns. Obrigado pela participação de tantas pessoas hoje com a gente, mandando perguntinhas, a gente agradece. Mais uma vez, obrigado, Tabita, parabéns pelo seu trabalho. E conte com a gente, portas abertas para você sempre aqui, viu? Obrigada. Um abraço, pessoal. Foi ótimo estar aqui. Olha, amanhã a gente volta pontualmente a 1h da tarde e a gente agradece demais todo o carinho e audiência, viu, de hoje. Fiquem com Deus, uma boa tarde para vocês. Tchau, tchau.